tarde, o meu nome é Silvana Duarte, com o número de cartão A39802. O meu vídeo vai ter de ser gravado desta maneira porque o meu portátil de momento não está a funcionar e não havia outra forma de mostrar-me a mim e ao PowerPoint ao mesmo tempo. O tema que eu escolhi foi a organização textual e articulação de orações. Os subtemas que vou abordar será da subordinação à justaposição e conexões paratáticas interfrásicas ao nível do texto. Da subordinação à justaposição. Hipótaxe. Estabelece dependência de uma das orações em relação à outra. Neste processo é envolvida a subordinação. Exemplos. A empresa propôs que ele fizesse umas férias no Brasil. Embora lhe tenham oferecido férias no Brasil, ela recusou a oferta. Mostra aqui a dependência da primeira oração para a outra. Na hipótaxe são pertencentes os processos de subordinação periférica e subordinação integrada. Parataxe. Caracteriza-se por combinar orações que apresentam um grau de dependência menor umas das outras. Por exemplo, ofereceram-lhe férias no Brasil e ela recusou a oferta. Os assaltantes entraram na loja, amordaçaram o dono, destruíram a caixa registradora e levaram todo o dinheiro existente. Já não existe aqui a dependência como existia anteriormente da primeira ação. Os processos de conexão paratática incluem a coordenação, suplementação e justaposição. Oração composta coordenada. Estas orações encontram-se no mesmo plano sintático, ou seja, têm a mesma categoria e estão ligados por um vínculo ou nexo. Como por exemplo, minha equipa ganhou a partida, mas ainda não é campeã. Cheguei a casa e preparei o jantar. Não tem nem superioridade nem inferioridade, estão no mesmo nível. E estão ligadas por uma palavra. Orações compostas justapostas. Estão unidas sem nexos, isto é, colocadas uma ao lado da outra sem qualquer conectividade que ajuda. Muitos riem, alguns choram, os outros limitam-se a observar. Outro exemplo. Faz muito frio. Vou colocar um casaco. Aqui dá para ver que não há necessidade da outra para se realizar a seguinte. Orações compostas subordinadas. A característica fundamental destas orações é a relação de dependência de uma parte sobre a outra. Quando as ondas batiam com fúria, o navio metia água. Sem existir a primeira afirmação das ondas bater, não poderia existir a segunda. As orações apresentam graus de dependência que vão de menos dependente ao mais dependente. Aqui temos a ordem de dependência. O menos dependente é a justaposição. A seguir temos a suplementação, a coordenação, a subordinação periférica e, com um nível mais alto de dependência, a subordinação integrada. O subtema abordado será conexões paratáticas interfrásicas ao nível do texto. O que é paratático? Algo que está junto com outros, lado a lado, sem ter uma relação corporal, uma conexão. Como, por exemplo, monumentos arquitetónicos, monumentos históricos. Um texto típico e coeso apresenta uma progressão contínua de informação, com ou sem conectores expressos. Textos jornalísticos. As declarações são relatadas de forma sucessiva com valor aditivo em relação ao seguimento anterior. Algumas das palavras usadas são uma conjunção coordenativa, ainda que, e o advérbio. Como exemplo temos: a nossa força é da partilha, do altruísmo e da caridade fraterna, acrescentou.
E disse ainda que, aqui estamos a usar as palavras anteriormente referidas, o país real não ajeita as medidas que estão a ser tomadas para combater a crise. Aqui temos a junção de duas afirmações de dois segmentos, juntando a palavra no meio. Num texto de conversa, pergunta e resposta, conectam-se através de situação de comunicação. Conectam-se através de situação de comunicação, natureza da frase interrogativa, a sintaxe e a intuação, e a natureza da frase declarativa. Por exemplo, pergunta: quando chega ao Rui? Resposta: chega na terça. Quando não há conectores, é necessário os processos de coesão textual. Os mais importantes são a coesão referencial e a coesão temporal. A coesão referencial estabelece a coesão entre dois ou mais elementos do texto. Estes elementos remetem-se a um mesmo referente, isto é, um elemento do universo textual. Segundo Jurafsky-Martin, existem duas formas de fazer remissão a um elemento: a anáfora e a catáfora. A anáfora faz remissão a um elemento já introduzido em um discurso. Por exemplo, João foi à festa, ele se divertiu muito. Já temos aqui a afirmação do sujeito e com o complemento direto e fez acrescentou um elemento. Catáfora traz um termo no texto que não consegue se resolver até que se encontre seu referente na sequência do texto. Isto é, a remissão encontra-se à frente do referente. Por exemplo, ele ainda não chegou, meu irmão sempre se atrasa. Aqui temos a mudança, o sujeito está na segunda frase e só pela primeira não se sabe quem é. A sequência de frases pode ter como objetivo descrição de determinada entidade. Por exemplo, é um edifício antigo, consta que é risco de fechar. Dominado pela sala de baile, uma divisão ampla e alta, de soalho inclinado em direção ao palco. Aqui estamos a ver uma sequência de frases só para fazer a descrição de um local, de uma entidade. Estabelecer níveis hierárquicos de conexão. Por exemplo, tem um sofá que já não gosta, eletrodomésticos ou material informático funcionam, mas já não utiliza, livros a acumular pó ou roupa que não usa a encher os armários e não sabe o que lhes fazer porque não conhece ninguém interessado nesses objetos, ou precisa de uma mesa nova ou de uma peça de computador e não tem dinheiro para comprar novo. Coesão temporal. Acontece quando introduz vários eventos que formam um encadeamento temporal. A Maria foi à África numa viagem organizada pela empresa. Conheceu lá o João e casaram em Lisboa. Mudaram-se para a África do Sul e viveram lá durante alguns anos. Como a palavra diz coesão temporal, aqui conseguimos ver um seguimento temporal de continuidade de anos até ao final de... Pronto. Conseguimos ver um seguimento na frase constante. Em contrapartida, o uso do presente indicativo retira qualquer interpretação de sequência temporal e, pelo contrário, indica situações que sobrepõem no tempo. Uma velhinha comprou uvas, outras cenouras. As carrinhas param engarrafadas na curva. Um rapaz amanha peixe numa banca. Aqui podemos ver que com a utilização do presente já não existe aquela continuidade temporal que existia no exemplo anterior e parece que estão as coisas todas a acontecer umas em cima das outras ao mesmo tempo. Na produção oral, há determinadas expressões, geralmente aforismos, formadas por duas orações, marcadas por uma fixidez.
como por exemplo, vão-se os anéis, fiquem-se os dedos. Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Aforismos são separações ou delimitações. Na oralidade, há contextos em estruturas paratáticas que nem sempre estão perceptivelmente conectados entre si. Por exemplo, no tipo diretivo. Para explicar as direções. Sais, segues em frente. Tens umas escadas e uma porta castanha enorme, olhas para o lado direito. Aqui, pronto, podemos ver que a frase não parece completamente conectada a si, e as direções é um bom exemplo disso. Existem diferentes possibilidades de realização sintática ao nível de parataxe dos vários nexos semânticos. Utiliza-se o exemplo: o Rui refez o projeto e o cliente não estava satisfeito. Como exemplo A, temos o Rui refez o projeto, pois o cliente não estava satisfeito. O Rui refez o projeto, o cliente não estava satisfeito. Aqui não temos a parte do cliente não estava satisfeito, mas dá para entender o que é que a frase quer dizer. O Rui refez o projeto, o cliente não estava satisfeito. O Rui refez o projeto, o cliente não estava satisfeito. Existe a possibilidade de inverter a ordem das orações e de estabelecer um nexo conclusivo. O cliente não estava satisfeito, portanto, Rui refez o projeto. O cliente não estava satisfeito, o Rui refez o projeto. O cliente não estava satisfeito, o Rui refez o projeto. Aqui temos a mudança de sujeito pronto, aqui nós temos uma mudança da sequência da frase, e todas as frases mostram uma conclusão no fim. E este é o meu trabalho. Obrigada.